Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente aqui, eu e o irmão Alisson, para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina, hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, e o tema hoje é compassivo e apaixonado. E a lição, ela diz que Deus é um Deus compassivo e apaixonado por nós, apaixonado pelos seus filhos. É interessante que aqui nos diz que em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, vai falar um pouquinho desse amor, né? Aquela descrição do amor que Paulo faz. Eu quero perguntar para o irmão Alisson, como esse texto, irmão Alisson, nos convida a refletir o amor compassivo de Deus em nosso relacionamento também com os outros. Como você vê isso? Olá, irmãos, tudo bem? Bom, aqui em 1 Coríntios, eu convido vocês, amados irmãos, a abrir suas Bíblias. Vou ler só o comecinho, da seguinte forma, versículo 4, aqui do capítulo 13, 1 Coríntios. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Bom, meus irmãos, esse é o modelo perfeito do que é ser uma pessoa apaixonada, irmão Márcio, e ter em si um sentimento de ser compassivo. E o que é ser compassivo? Ser compassivo é alguém que demonstra compaixão, é alguém que sente a dor do outro. Muitas vezes a gente, como o irmão Nilton falou aqui na lição anterior, não adianta a gente ver alguém necessitado, irmão Maurício, e apenas dizer que Deus tem a misericórdia dessa pessoa e aquela pessoa ter condições de ajudar e não ajudar. Isso não é compaixão. Isso não é ser uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu falei também em outra lição que se a gente for olhar os 10 mandamentos, a gente vê os 4 primeiros mandamentos falando do amor a Deus e os 6 últimos falando do amor ao próximo. Então, amado irmão, nós estamos sendo essa pessoa compassiva, essa pessoa apaixonada, essa pessoa bondosa para com os nossos irmãos? É uma pergunta que eu quero que você reflita nesse momento. Nós temos que ser essas pessoas que imitam a Deus. É difícil. Eu sei que muitas vezes, irmão Márcio, existem situações em nossas vidas que nos fazem sair da linha. Às vezes nós somos até cristãos. Nós fazemos de tudo para ter uma boa postura cristã. Mas nessas situações adversas, que muitas vezes ela vem num cenário destrutivo para nossas vidas, nós acabamos andando de forma errada. Mas a gente vê que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, a gente viu na lição de ontem, e que a gente pode sim receber o perdão dele se a gente for ali entregar o nosso coração a ele. A gente vê aqui que na lição, irmão, diz o seguinte: só podemos vivenciar esse amor com o fruto do Espírito Santo. Devemos louvar o Senhor, porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus no coração daqueles que pela fé estão em Cristo Jesus. Romanos 5:5. Veja só, é condicional. A gente só vai conseguir realizar esses atos que Deus quer que a gente venha realizar nas nossas vidas se nós se entregar a Deus com o coração aberto para Ele fazer esse trabalho de mudança na nossa vida. E é como? Pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Interessante, irmão, que aqui na lição ela diz assim: primeiro, a única resposta adequada que nós devemos ter para com o nosso Deus é adorá-lo, né? O amor é algo que nos motiva a adorar. Mas não só adorar a Deus de língua, de boca, né? Mas de ação, de prática, de envolvimento. E também uma segunda coisa importante que nós devemos ver, que a lição nos mostra aqui, é que a gente tem que ter um amor também pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. E quando eu falo irmãos, eu não estou falando irmãos unicamente da nossa própria religião, da nossa própria igreja, né? Nós hoje estamos vivendo o dia que é de combate à intolerância religiosa, né? No mundo inteiro hoje é comemorado esse dia de combate à intolerância religiosa. Então a gente precisa entender que Deus nos colocou nesse mundo para a gente fazer o bem sem olhar a quem. Amarmos as pessoas com seus defeitos, com suas dificuldades. E isso tem sido difícil para quem vive no mundo hoje, mesmo dentro das religiões, mesmo dentro das igrejas. Há tanta crítica, há tantas distorções, mas Deus nos faz um apelo aqui que nós devemos amar uns aos outros. E eu acredito que esse deve ser seu pensamento também, né, irmão? Sim, é porque a gente tem que entender uma coisa. Quando Deus fala para a gente amar os nossos irmãos, o nosso próximo, não é de forma única e exclusiva amar aqueles que nos fazem o bem.
É muito fácil, irmão Márcio, a gente amar as pessoas que nos tratam bem, que nos respeitam. Mas vamos analisar. Amar alguém que nos persegue, alguém que vive nos fazendo mal. A Bíblia diz para a gente amar essas pessoas. A Bíblia diz para a gente orar pelos nossos inimigos, pelos aqueles que nos perseguem. E a Bíblia nos convida a fazer isso. Como eu disse, é condicional. A gente só vai ter a orientação do Espírito Santo, na verdade, o derramamento do amor de Deus através do Espírito Santo, se a gente viver dessa forma. Que essa seja a nossa condição. Aqui nos diz que o nosso coração tem que ser entregue nas mãos de Deus. E o Senhor faça com que o seu amor cresça em nós, e de um para com os outros, e para com todos, a fim de que o nosso coração seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, e que nós sejamos essas pessoas amorosas, compassivas. Eu sei que vivemos num mundo mau, duro, onde a maioria das pessoas estão estressadas, cheias de problemas, e às vezes desconta na pessoa que está do seu lado, e a maioria das vezes somos nós, os nossos familiares, que estamos perto uns dos outros, mas que Deus possa trabalhar, fazer em nós a diferença em nosso coração. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado por saber, Senhor, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e quando nós pedimos perdão a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por nós, e Ele tem o maior prazer em fazer em nós a diferença. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida e na vida de cada um que está nos ouvindo. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.